Bom dia, então, para todos. Bom dia, Suara. Bom dia, Antônio. Hoje nós vamos trabalhar com o módulo 4 da apostila de língua portuguesa, e é a apostila 4, porque já é o quarto bimestre. Por que eu comecei já no 4? Porque o 1 e 2 é redação, o 3 é sobre verbo, aí como é regência, eu pensei assim, a gente já recém saiu da concordância. Vamos dar um tempo, né? Vamos começar o bimestre com colocação pronominal, depois a gente volta para o módulo 3. Para não ficar tão pesado e a gente acabar achando que é a mesma coisa, e quase é. Tá? Mas vamos, primeiro, vamos estudar colocação pronominal, página 68 da apostila 4, que corresponde ao quarto bimestre. Vou só dar a presença para a Sara aqui. Beleza. Muito bem. Na apostila número 4, então, a gente trabalha com dois conteúdos, que é a crase e a colocação pronominal. São dois assuntos, tá, que são muito vistos no vestibular, tanto a colocação pronominal quanto a crase, tá? São coisas que parecem muito difíceis, porque quando nos ensinam isso, a gente está ali pelo 6º ano, e a gente ainda não tem a maturidade para perceber que é um troço super simples. Deixa eu só ligar uma luz aqui. Já estava ligado. Está escuro mesmo por onde eu estou. Tá? Então, o que acaba acontecendo? A gente vai observar que são dois conteúdos bastante simples. A gente só precisa, agora que a gente já entende aí que uma frase tem sujeito, uma frase tem verbo, a gente já vê a posição das coisas, é mais fácil da gente compreender cada um desses elementos, tá? Eu vou compartilhar minha tela com vocês, com algumas imagens, para a gente observar aí algumas coisas, tá? Meu Zoom hoje está com vários probleminhas, bugando tudo aí, então se fechar tudo e abrir tudo, tá normal, porque hoje está complicado aqui, não estava nem conseguindo entrar no meu link, mas enfim, deu certo. Bom, colocação pronominal. O título já diz, né, aí uma breve amostra para nós, que é onde nós colocamos o pronome, tá? Só que a gente tem que pensar assim, que pronomes? Entendeu? Que pronomes são esses que a gente acaba colocando em alguns lugares da frase? Os pronomes pessoais oblíquos, e aqui é importante que a gente observe, eles precisam ser pronomes pessoais e precisam ser oblíquos, tá? Quais são eles? O, a, os, as, lhes, me, te, se, nos e vos. Ok? Onde está isso? Página 68, primeiro parágrafo. Você pode sublinhar isso aí, na minha apostila eu sublinhei, tá? Esses pronomes é o que nós estamos aí, digamos, nos importando, tá bom? Porque eles podem aparecer em 3 posições, ok? 3 posições em relação ao verbo. Então, o que eu quero ver com vocês é que a colocação pronominal, existem pronomes que se ligam a verbos, tá? E quais são esses pronomes? São esses aqui, tá? Você não liga a verbo, por exemplo, mim, você não liga ao verbo, por exemplo, sei lá, aquele. Você não liga ao verbo o pronome minha, certo? Eles acompanham, geralmente, substantivos ou ainda substituem substantivos, tá? Mas eles não acabam não sendo aí exemplos de colocação pronominal, tá bom? E aí nós vamos ver que esses aqui, sim, eles acabam se ligando a verbos através do hífen ou não,
Tá bom? Então é isso aqui que a gente quer observar. Quando que eu vou usar eles ao lado de verbos e quando que eu vou utilizar o hífen? Porque no momento que a gente, em 2008, quando houve uma reforma do acordo ortográfico, veja, foi um acordo que foi feito e não foi uma reforma, foi um acordo de unificação, onde se observou que o hífen não era utilizado em algumas palavras mais, mas em outras sim. Se observou que o trema não era usado, então se tirou de todos os países de fala, né, da língua portuguesa. Mas o hífen, ele não caiu de todas as palavras, entendendo? Ele não caiu de substantivos compostos e ele não caiu de, por exemplo, ênclise, que é a colocação do verbo, do pronome após o verbo. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Hífen ainda existe, tá, pessoal? Cuidado. Então, quais são aqui as 3 posições do verbo? Nós temos a próclise, a mesóclise e a ênclise. A próclise é o verbo, tá? Quando ele está antes, quando o pronome está antes do verbo. A mesóclise tem a ver com meso, meio, tá? Então, o pronome está no meio do verbo. E a ênclise é quando ele está no final do verbo. Geralmente, o que a gente faz? A gente pega um verbo e todos os pronomes a gente joga para o final dele. Então, perguntei-lhe, chamei-lhe, visitei-a, encontrei-a, a gente joga para trás. Só que a gente vai observar que não é sempre assim. Existem algumas regras onde o verbo vai ficar antes, o pronome vai ficar antes. Então, é o caso da próclise. O pronome se posiciona antes do verbo. Esta é a próclise. Onde é que você pode estar acompanhando isso? Página 68, tá? E página 69. Mais ali no final da página diz assim, próclise. Ela ocorre sempre que há palavras que atraiam o pronome para antes do verbo. Então, nós vamos ter situações em que existirão palavras e palavras específicas, e é isso que a página 69 e 70 vai te dizer. Existem palavras específicas que vão atrair o pronome para frente do verbo e não lá atrás, como encontrei, perguntei. Isso não. Eles vão trazer tipo não lhe encontrei, não a encontrei. Por que poderá ficar assim? Porque existem palavras, e agora nós vamos ver quais são elas, que atraem o pronome, ok? Então, vejam, palavras de valor negativo. Então, isso está na tua apostila, tá? Página 69 e 70, você vai olhando, talvez não na mesma ordem. Então, as palavras de valor negativo. Eu digo, nunca te vi. Olha aqui. O pronome na frente do verbo. Nunca te vi mais gordo. Ninguém me falou a respeito do casamento. Então, palavras com valor negativo. Então, aqui você vai ter que ver a semântica da frase, porque é por ela que você vai se basear. Tá, professora, mas eu posso pensar assim, ó, advérbios? Sim, pode pensar, advérbios negativos. Mas pode ser também qualquer advérbio. Veja, ele sempre nos repete. Veja que o verbo está aqui. O pronome está aqui na frente dele. E a palavra atrativa está aqui. Foi isso que atraiu o pronome para frente. E tá, mas se eu disser assim, professora, ó, ele sempre repete-nos os mesmos conselhos. Fica foneticamente horrível. Você percebe que há um erro, porque você não fala assim. Porque os pronomes, né, eles são atraídos por palavras de valor negativo ou palavras como advérbios, tá bom? Então, você tem que observar isso. Ontem, me disseram que o livro foi publicado. Então, esse ontem, me disseram, esse disseram aqui, veja que o pronome veio para frente, porque existe uma palavra
que é um advérbio. Ah, então eu vou ter que saber todos os advérbios de cor. É mais ou menos isso. Isso foi em conteúdo do primeiro ano. Advérbio de modo, tempo, intensidade, lugar, frequência, ok? Outro caso em que ocorre a próclise, com pronomes indefinidos. O que são os pronomes indefinidos? São, vejam, lá do primeiro ano. Eles não definem o nome, tá? Então, eu tenho assim, ó, todos. Todos se alegraram. Essa palavra todos aqui, ele é um pronome indefinido. A palavra alguém, ele é indefinido. E aí tu vais observar que esse pronome, ele atrai, tá? Ó, ele traz para frente do verbo. Todos se alegraram. Alguém te telefonou. Então, o que é o ideal agora? O ideal agora é você pegar, fazer um mapa conceitual dessas palavras que fazem ou que obrigam o verbo a formar uma próclise, tá? O pronome vir antes do verbo. Então, os pronomes indefinidos, que não definem o sujeito. Todos se alegraram. Tá, mas quem? Ah, todos. Alguém te telefonou. Quem? Ah, é alguém. Indefinir, tá? Pronomes também que possam ser relativos. E aqui você tem que pensar quais são os pronomes que fazem uma relação com outro nome, tá? Este é o lugar onde me sinto bem. Então, o pronome onde, o pronome relativo que retoma, ó, retomou a palavra lugar. A professora que me mostrou, veja que o que retomou a palavra professora. Este é o lugar onde me sinto bem. Onde sinto-me bem, poderia dizer? Não. Tem gente que fala? Tem. Tá certo? Não. Então, mas por que então que as pessoas falam? Porque a gente tem erro de fala, né? A gente acaba tentando deixar tudo mais informal e a gente acaba esbarrando em várias regras erradas que socialmente podem ser aceitas, mas jamais na sua escrita. Então, este é o lugar onde me sinto bem, ok? Então, esse me aqui nós temos como uma questão a ser vista e observada, tá bom? Outros exemplos. Pronomes interrogativos. Você já deve ter observado isso que você faz, né? Quem me viu? Tá? Quem me viu chegar? Qual lhe interessa? Então, eu tenho esses elementos, tá? Esses pronomes interrogativos que acabam atraindo o pronome para frente do verbo. Quem viu me chegar? Fica até estranho isso, tá? Qual interessa ali? Não dá nem para a gente falar foneticamente, né? Então, de acordo com a regra, eles atraem o pronome. Então, qual lhe interessa? Quem me viu chegar? Pronomes demonstrativos. Então, observa, os pronomes fazem essa questão de trazer né, outros pronomes, que são os oblíquos, os pessoais oblíquos, me, te, se, lhe, os, vos. Então, tem que saber isso de cor? Também. Outros pronomes atraem esses pronomes. Tá? Então, eu digo, isto me faz bem. É um pronome demonstrativo, estou demonstrando. O que é o demonstrativo? Ele mostra o elemento na distância entre o falante, tá? Aquilo, veja a distância está mais longa. Aquilo me fez mudar de opinião. Conjunções subordinadas. Por que é importante? Porque no ano que vem vocês vão estudar orações subordinadas no terceiro ano. Espero que nos vejamos em breve. Ela desmaiou logo que lhe contaram o acontecido. Com palavras de valor exclamativo. Como te iludes? Deus te ajude. Já viram isso? Deus te proteja. Então, por que vem antes? Porque é uma palavra de valor exclamativo. Na tua apostila, tem ali bem pertinho daquele post ali da menina do celular, né? Orações optativas ou exclamativas, tá? Elas acabam tendo isso. Macacos me mordam. Nas construções em mais o gerúndio. Então, eu digo assim, ó, em se comentando o caso, seja discreto.
Em se tratando das belezas naturais, o Brasil é um dos países mais belos. Então, veja, aqui está o pronome. Na terceira pessoa. Tá? Nas frases optativas, como eu acabei de falar, Deus nos ajude, que Deus te abençoe. Então, veja que o pronome vem antes, por ela ser uma oração optativa. Tá, mas o que é optativa? Que demonstra um desejo. Ok? Essas são as optativas. Agora, a mesóclise. Aí você pode ir para a página 70, bem no finalzinho dela. A mesóclise tem uma regra super pequena. Veja, quanta regra da próclise. Muitas, né? Quer dizer o seguinte, que se você souber as regras da próclise, o que for ênclise é fichinha. E mesóclise, então, nem se fala. Mesóclise tem a ver com o verbo que fica no meio, o pronome que fica no meio do verbo. Então, veja aqui. Verbos, ela acontece com verbos no futuro do presente. Ok? Eu digo, far-lhe-ei uma sugestão. Qual é o verbo? O verbo é farei. Esse é o verbo. Eu farei uma sugestão. O que é o lhe? O lhe significa para ele. Tá? Então, é como se eu dissesse, farei para ele uma sugestão. Mas como a gente quer trazer o pronome, ele sempre deixa o texto mais estilístico, melhor, mais bem redigido, pelo lhe. Tá, mas se eu não quiser fazer, professor, uma opção sua, você pode continuar usando para ele. No entanto, no seu texto de vestibular, é analisado o quanto você conhece da língua e o quanto você faz estes usos estilísticos, né? Essa linguagem mais elaborada e mais sofisticada, ok? Então, farei uma sugestão é como se eu dissesse far-lhe-ei uma sugestão. A prova realizará, veja, aqui é o verbo, no futuro, do presente. O que é o futuro do presente? Também é outra coisa que tem que saber. Também foi da apostila 4 do primeiro ano. O futuro do presente são as ações feitas num futuro certo, que ocorre daqui a pouco ou vai acontecer no futuro. Independente se eu queiro ou não, vai acontecer. Ok? Então eu digo assim, ó, o ano terminará em dezembro. Isso independe se eu quero ou não. É uma ação certa. Está planejada já no futuro e vai acontecer. Certo? Esse é o futuro do presente. Eu sei hoje o que vai acontecer amanhã. Então, ou eu planejo muito certo isso que vai acontecer. Tá? Então, a prova realizar-se-á neste sábado. Convidar-me-ão para a solenidade de posse. Veja, convidarão. A mim. O que é esse me? A mim. Realizar-se-á ela. Tá? Esse se, terceira pessoa. Mostrar-lhe-ei meus textos. Mostrarei para ele meus textos. Observe, então, que quando eu quero deixar esse texto mais estilizado, eu posso usar mesóclise com verbos no futuro. Mas com verbos no presente, professora, não acontece mesóclise. Com verbos no passado, não acontece mesóclise. Sim, acontece. E com verbos também no futuro do pretérito. O que é o futuro do pretérito, professora? Eu não lembro mais. Futuro do pretérito é aquela ação que eu planejei, mas ela não aconteceu. Ok? Olha, eu até cantaria para ti, mas eu não sei cantar. Então, veja, eu até planejo essa possibilidade, mas eu já descarto, ela não vai acontecer. Então, é algo que é planejado e não é realizado, tá? É algo que é mentalizado verbalmente, tá? Mas ele não se efetiva. Esse é o futuro do pretérito. O que é pretérito? Pretérito é passado. Então, é o futuro que se planeja, mas fica no passado. Ele não vai acontecer no presente, tá? Ele não vai acontecer. Então, com futuros do pretérito. Olha o futuro do pretérito, ele termina em ia. Então, daria, veja, aqui, ó. O que é o ter? Se refere à segunda pessoa, que é o tu, né? Eu daria para ti um beijo se me recitasses um poema. Não vou dizer para tu, né? Então, dar-te-ia um beijo
se me recitasses um poema. Falar-vos-iam a verdade? Misericórdia. Mas, então aqui, falariam a verdade? Vocês? Vós? Convidá-la-ia para viajar comigo, se pudesse. Olha esse lá aqui. Convidaria ela. Tá? Esse A é como se fosse ela. Então, convidaria, né? Ela. Enviaríamos, olha aqui, enviaríamos os arquivos para ele. Então, a mesóclise é simples. Acontece com verbos no futuro, seja no presente, seja no pretérito perfeito. No pretérito. Estou pensando no passado. Tá? Seja no futuro do presente, seja no futuro do pretérito. E é a mesóclise que acontece. Ok? Então, essa é a regra da mesóclise. Só. Poxa, mas a próclise tem um monte, né, professora? Tem. Mas observa agora que nós vamos partir para a ênclise. Tá? Agora, só cuida uma coisa. Nos casos em que a próclise ela é obrigatória, quando que ela é obrigatória? Quando ela tem palavra negativa, quando ela tem a questão dos pronomes indefinidos, dos pronomes demonstrativos, quando ela tem advérbio, tá? Quando ela é obrigatória, o pronome fica proclítico mesmo diante de verbos no futuro. Então, só tem que cuidar isso aqui. Acontece a mesóclise sempre com verbos no futuro. No entanto, se na tua frase houver um pronome indefinido, uma palavra negativa, tá? É possível que nós tenhamos ainda a próclise acontecendo e não mais a mesóclise aqui interferindo. Tá bom? Por quê? Porque a regra da próclise é a queridinha do Brasil e ela que vai funcionar, tá? Agora a ênclise, quando o pronome se posiciona depois do verbo, esse que a gente gosta de fazer, tá? Quando que vai acontecer esse pronome após o verbo aqui, ó? Tá? Vai acontecer da seguinte forma: quando nas orações imperativas afirmativas nós precisarmos dar uma ordem. Sigam-me, sigam meus bons, né? Ou amem-se uns aos outros. Ou ainda, quando o verbo inicia o período. Porque a regra diz, jamais coloque um pronome na frente do verbo. Jamais. Jamais. Isso é um erro mortal. Então, duas coisas importantes. Sempre quando for uma oração imperativa, que exprimir uma ordem, tá? Um conselho, um pedido. Ou ainda quando eu vou iniciar uma frase. Cansei-me de esperar. Diga-lhe que estou aqui. Tá, professora, mas eu falo assim, ó, me chamo Denise. Tá certo? Não. Posso falar? No informal. Mas se fosse numa redação, estaria certo? Estaria errado. Tá? Então é isso que você tem que cuidar sempre. Outra ocasião em que acontece a ênclise, quando o verbo estiver no infinitivo. Então, gostaria de convidar-te para jantar. Viver é adaptar-se. Ok? Quando o verbo estiver no gerúndio. Modificou a frase, tornando-a ambígua. Tá, mas quando que... Mas eu já vi frases em que é assim, ó. A tornando. Só se tivesse o quê? Uma palavra aqui que pudesse lembrar a regra da próclise. Palavra negativa, pronome indefinido, advérbios, pronomes demonstrativos, tá? Orações optativas. Então, aqui é importante que você não esqueça da próclise. É ela que comanda tudo. E o resto vai se ajustando, tá bom? Alice não prestou atenção, fazendo-se de boba. Ok? Quando houver vírgula ou pausa antes do verbo. Se não tiver outro jeito, vírgula, veja que aqui é inclusive uma oração subordinada, condicional, lembra disso do 9º ano? Alisto-me no exército. Em se dizendo coordenador do festival, veja que é uma outra oração subordinada, ofereceu-nos 2 ingressos. Ok? Então, algumas observações. Quando o pronome oblíquo é o, a, os, as, devemos considerar o seguinte. Quando o verbo termina em R, S ou Z, cortam-se essas letras e acrescentam o L, para formar o quê? Enviá-lo, convidá-lo, tá? Que é enviar ele, então enviá-lo. Quis o, quilo,
Nossa, eu não uso isso, professora. É muito formal, né? Fiz filo para minha mãe com muito prazer. Tá? É requintado demais, professora. Não tem problema. Isso é só quando a gente precisa estilizar bem o texto. Quando o verbo termina em M, ão ou oin, corta-se essas letras e acrescenta-se N antes do pronome oblíquo. Então, ajudem, ajudem-na. Dão, fica dão-no. Uau, que horror! Põe, põe-no. Você já deve ter lido isso nos livros de literatura, onde a estilística está presente, tá bom? Então, é importante que todos nós reconheçamos, tá, que esses pormenores da língua, eles se fazem necessários para que a gente consiga perceber o quanto da nossa escrita ela está bem ou mal elaborada, ou o quanto ela precisa ser sofisticada em alguns momentos. Nós vamos ver um breve vídeo. O resumo de hoje é de português e vamos falar Colocação pronominal. Acabei descompartilhando, peraí. Colocação pronominal é a parte da gramática que trata da correta colocação de pronomes oblíquos. Ver, curtir e compartilhar os nossos vídeos. Vamos lá? Nosso resumo de hoje é de português e vamos falar sobre colocação pronominal. Colocação pronominal é a parte da gramática que trata da correta colocação dos pronomes oblíquos átonos na frase. Elas são classificadas em 3 partes: próclise, mesóclise e ênclise. Quando devemos usar a próclise? Quando o verbo vier precedido de palavras de sentido negativo, nunca se afaste de mim. Advérbios, talvez o encontre no trabalho. Conjunções subordinativas, porque, logo, conforme, quando, etc. Quando se refere a estudar, ele é o mais dedicado. Quando o verbo vier precedido de pronomes relativos indefinidos e demonstrativos. Ninguém me substituiu. A pessoa que me viu estava no carro. Isto me faz lembrar de você. Em frases interrogativas, exclamativas e optativas. Quem te perguntou isso? Como se ofendem? Deus te abençoe. Quando se usa a mesóclise? Quando o verbo estiver no futuro do presente ou do pretérito. Encontrar-me-ei com ela amanhã. Convidar-me-iam para o jogo se eu tivesse chegado mais cedo. E quando se usa a ênclise? Verbo no imperativo afirmativo. Cuidem-se na estrada. Verbo no infinitivo impessoal. Não era minha intenção ferir-te. Verbo no início da frase. Encontrei-a por acaso. Verbo no gerúndio. Ela está fingindo-se de desentendida. E tem mais uma dica. Se ainda estiver em dúvida, faça o teste de prioridade. Tente primeiro usar a próclise, depois a mesóclise e, por último caso, tente a ênclise. E esse foi mais um resumo do nosso canal. Não se esqueça de curtir. Então, observa ali, né, o quanto é importante que vocês observem que colocação pronominal, ela acontece, tá? Por uma questão de estilo de linguagem, de escrita mais aperfeiçoada e mais privilegiada, que vocês precisam dar-se conta de que informalmente tudo pode ser aceito, não há preconceito linguístico, mas na hora de se escrever, esse é um dos pontos que são retirados na redação, tá? Quando o aluno ele acaba errando principalmente a questão da próclise. Por quê? Porque se não for próclise, vai ser ênclise. E se for verbo no futuro, vai ser mesóclise. Então perceba que você tem que ficar atento às regras da próclise. Faz aí uma tabelinha, cola aí no teu computador, né? Deixa aí com um postzinho, porque é isso que vai acabar sendo cobrado da gente ali na avaliação deste 4º bimestre. A atividade que tem no livro para nós é na página 75, que é ali a atividade Viva o Trote Solidário.
E aí vocês precisam só encontrar algumas palavras que tenham a próclise, a ínclise ou a mesóclise, tá? E dizer o porquê, qual é a regra que está por trás disso. Então é apenas um exercício bem simples. Tá ok? Essa foi, então, a aula de hoje. Espero que vocês estudem, releem o módulo, tirem as suas dúvidas e caso as tenha, me procura no e-mail ou na próxima aula mesmo, ao vivo, aí a gente tira alguma dúvida. Tá bom, gente? De óculos novo, Antônio? Não, esse aqui era só um outro que eu tinha. É bonito esse aí, moderno. Obrigada. Então tá, Esse aqui gente, era só ó. meu para reserva. Sério? Continua usando esse aí, tá bonito. Tchau. Beijo. Até amanhã. Ah, Sora, depois que todo mundo saiu e você parar a gravação, posso te perguntar uma coisa? Pode. Deixa eu parar então aqui. Só um minutinho.